Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo de Direito Penal e vamos continuar a tratar da teoria geral do crime. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o crime doloso, o crime culposo, do crime qualificado pelo resultado e do erro. No crime doloso, o agente quer ou assume o risco de produzir o resultado. Tem que haver o elemento intelectivo, que é a consciência, e o elemento volitivo, que é a vontade do agente. Como é de se imaginar, tem a existência do dolo, que se subdivide em dolo direto e dolo eventual. No dolo direto, é quando o agente quer diretamente o resultado e dirige a sua conduta na busca de realizá-lo, como, por exemplo, um assalto à mão armada que a intenção do agente é levar os pertences da vítima e suas ações são realizadas para esse fim. Já no dolo eventual, o agente não quer diretamente o resultado, porém, ele assume o risco de produzi-lo. Ele prevê o resultado como possível e provável. O agente deve se conformar com a possibilidade de um resultado danoso. Ao contrário de outras modalidades do dolo, o dolo eventual não existe um elemento volitivo, ou seja, não há uma vontade do agente de praticar o resultado danoso. Um exemplo se dá na brincadeira de roleta russa com uma arma carregada. As pessoas não querem o resultado, ou seja, a morte de alguém, mas assumem o risco de produzi-la. Agora eu vou falar dos elementos subjetivos do tipo distintivo do dolo. No crime doloso, é necessário que o agente queira o resultado para a ação ser típica. Em algumas ocasiões, a lei penal requer que, além do dolo, concorra com o autor elementos subjetivos adicionais para a realização do tipo. E caso não haja nos crimes que o exijam, pode tornar a conduta atípica em certos crimes ou caracterizar outros crimes que não o crime doloso. Por exemplo, no crime de prevaricação, que consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. No caso previsto no artigo 319, é necessário que o funcionário público tenha vontade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Caso não tenha esta intenção, não irá se configurar prevaricação. Já no crime culposo, o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. O agente não quer o resultado e nem assume o risco de produzi-lo. A imprudência é uma prática de uma conduta perigosa, em que o motorista habilitado, por exemplo, avança o sinal vermelho e causa um acidente de trânsito. Na negligência, é a ausência de precaução ou um descuido ou desatenção. Consiste em deixar de tomar determinado cuidado obrigatório antes de realizar determinada ação, como, por exemplo, deixar de reparar os pneus e verificar os freios antes de fazer uma longa viagem. A imperícia é a falta de aptidão técnica para o exercício de uma profissão de ofício. Um exemplo se dá quando um médico vai curar uma ferida e acaba amputando a perna do paciente. E caso o agente não exerça a função profissionalmente, será imprudência. No crime culposo, há 4 espécies de culpa. A culpa inconsciente, em que não prevê o resultado, mas podia e devia prever. A culpa consciente, em que há uma previsão de resultado com a expectativa de sua inocorrência, então um excesso de confiança. A culpa própria, que é a culpa comum, quando não se quer o resultado. E a culpa imprópria ou culpa por equiparação, em que uma conduta dolosa é apenada como um crime culposo. O sujeito quer o resultado, mas acaba agindo sob um engano pela situação. Consiste no erro vencível. Por exemplo, em uma rua não movimentada, se aproxima 2 sujeitos em cima de uma moto. O homem que estava na rua tinha certeza de que seria assaltado, então ele saca a arma e dispara contra os sujeitos da moto, acreditando este homem que estava na rua que disparou por estar em legítima defesa. Porém, estes sujeitos que estavam na moto nem sequer estavam armados, não tinham a intenção de praticar o roubo e só queriam buscar informação. E cabe destacar que somente se admite a punição por crime culposo se houver expressa previsão legal. O crime qualificado pelo resultado. A lei penal acrescenta-lhe um resultado que aumenta a pena culminada.
A base do crime pode ser tanto crime doloso quanto crime culposo. Por exemplo, o artigo 250 do Código Penal, em que diz que a prática ao crime de incêndio, a pena será de 3 a 6 anos e multa. Porém, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem econômica pecuniária em proveito próprio ou alheio, a pena é aumentada de 1/3. E agora, quanto ao crime préter doloso ou préter intencionais. A pessoa pratica um crime doloso, porém, por negligência, imprudência ou imperícia, o resultado é mais grave do que o pretendido, ocorrendo um verdadeiro concurso de dolo e culpa no mesmo fato, em que há dolo no antecedente, ou seja, na conduta do agente, e culpa no consequente, no resultado. E cabe destacar que, quando o resultado mais grave advém de um caso fortuito ou força maior, não se aplica a qualificadora, ainda que haja nexo causal. Então, para que seja configurado o crime préter doloso ou préter intencional, tem que haver uma conduta dolosa direcionada a um determinado resultado, que é o dolo antecedente, provocado de um resultado culposo mais grave que o desejado, que é a culpa no consequente, e o nexo causal entre a conduta e o resultado. Um exemplo se dá na lesão corporal seguida de morte. O agente tinha a intenção apenas de causar a lesão corporal. E o último tópico desse vídeo é o erro. O erro consiste no conhecimento falso de um determinado fato ou de uma norma jurídica. É conhecer mal e equivocadamente. Dentro do erro, temos o erro de tipo, o erro determinado por terceiros e o erro acidental. O erro de tipo recai sobre o elemento constitutivo do tipo de crime. Ocorre no caso concreto em que o indivíduo não tenha plena consciência do que está fazendo e imagina estar praticando uma conduta lícita, quando na verdade está praticando uma conduta ilícita. E conforme o artigo 20 do Código Penal, irá se excluir o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Dentro do erro do tipo, há o erro do tipo evitável, que conforme dispõe o artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena e, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. O parágrafo único dispõe ainda que considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Já no erro determinado por terceiros, o terceiro pode agir dolosamente ou culposamente. Na primeira hipótese, em que age dolosamente, esse terceiro consciente induz o agente a erro, enquanto, na segunda hipótese, na forma culposa, essa indução a erro é por ausência de cuidado. O causador do erro responderá pelo resultado que gerou, e a responsabilidade do agente levado a erro dependerá de análise do erro se é evitável ou não. O erro acidental recai sobre os elementos secundários do crime, que poderá ser sobre a pessoa, sobre o objeto, sobre a execução ou sobre o resultado diverso daquele pretendido. No erro sobre a pessoa, o erro incide sobre a identidade da pessoa e não isenta de pena. Já o erro sobre o objeto é o erro sobre a coisa mesmo, sobre o objeto material da ação típica. O erro sobre o objeto é juridicamente relevante. Pouco importa se o agente queria roubar, por exemplo, um celular e acabou roubando uma carteira. O erro na execução ocorre quando o agente, por execução imperfeita, acaba atingindo um terceiro, que, em regra, não fazia parte do seu plano. Havendo resultado único, o agente responderá por um só crime, e se por um acaso acabar ocorrendo mais de um resultado, responderá por estes. Esse erro da execução está previsto no artigo 73 do Código Penal. Na hipótese de resultado diverso daquele pretendido, o agente quer atingir determinado bem jurídico, mas acaba atingindo outro. É isso, pessoal! Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.